rapaziada, tudo bom? Então, vamos continuar aqui com o nosso curso extensivo, né, voltado para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, falando de direito constitucional, e agora a gente vai entrar numa disciplina que é absolutamente relevante, tá certo? Um tema muito importante, muito caro para o direito constitucional, que são os direitos fundamentais. Tem algumas matérias que estão previstas no curso de vocês que pode ser que aparecem num exame, não aparecem no outro, né? Como hermenêutica constitucional, às vezes defesas, né? Às vezes, vamos pensar lá, constitucionalismo. São matérias que aparecem em um exame e podem não aparecer no outro. Agora, a matéria que a gente vai tratar nessa aula, ela aparece em todos os exames. Todos os exames têm pelo menos uma questão sobre esse tema. Então, essa aula é absolutamente relevante. Se você vai escolher, né, eu vou assistir só algumas aulas, professor, eu não vou assistir o curso todo, não tenho tempo, etc. Essa aula, essa de hoje, né, essa de agora, é uma aula que você não pode perder de jeito nenhum. E o que é tão importante assim, professora, que eu não posso perder? Você não pode perder a gente falando sobre direitos fundamentais, certo? Lembre lá até que quando a gente conversou sobre constitucionalismo e sobre conceito de Constituição, eu comentei com vocês que a Constituição ela é marcada mesmo pela organização do Estado, pela definição da organização do Estado e pela escolha de algumas posições jurídicas que são mais relevantes para os indivíduos e que nós chamamos de direitos fundamentais. Então faz parte, é inerente à ideia de Constituição, a ideia da definição de direitos fundamentais, e não é por outro motivo que o exame, o examinador da Ordem dos Advogados do Brasil, quando ele vai testar os seus conhecimentos a respeito de direito constitucional, ele não pode deixar de te fazer uma questão sobre direitos fundamentais, tá certo? Então, absolutamente relevante o tema de hoje. E para a gente começar a falar sobre os direitos fundamentais, vamos olhar aqui o nosso conceito que está previsto aqui no nosso slide, tá certo? Então, direitos fundamentais são posições jurídicas que resguardam os valores mais caros de uma determinada comunidade. São, portanto, direitos especialmente reconhecidos que, por sua importância, são positivados na norma constitucional, e aí marca bem aí, recebendo um status privilegiado. Recebendo um status privilegiado. E por que é importante isso? Porque os direitos fundamentais, gente, eles são mais importantes do que os outros direitos que existem no ordenamento jurídico. Quando a gente vai criar uma Constituição, a gente organiza o poder do Estado e a gente categoriza, a gente inscreve, a gente coloca ali quais são os valores, quais são os bens, quais são as posições jurídicas mais importantes para aquela determinada comunidade. E colocamos isso no texto constitucional. São os direitos fundamentais dos indivíduos que vão ser regidos por essa norma. Esses direitos fundamentais, pelo fato de serem fundamentais, pelo fato de estarem na Constituição, eles vão receber um status privilegiado. Eles vão receber um regime jurídico privilegiado. Eles vão receber um tratamento especial que os outros direitos, que não são considerados direitos fundamentais, não receberão, tá certo? Então, quando você pensar em direitos fundamentais, já pense essas duas ideias na tua cabeça, já abra esse leque na tua cabeça. Bom, o primeiro direito fundamental é uma categoria que funda a própria ideia de Constituição, né? Vem linkada com a ideia de Constituição. Constituição, organização do poder, Constituição, definição de direitos fundamentais. De outro lado, direitos fundamentais, importância especial no ordenamento jurídico. Direitos fundamentais, tratamento diferente no ordenamento jurídico. Aquele tratamento melhor, vamos dizer assim, né? Os direitos fundamentais, por serem direitos fundamentais, recebem um tratamento melhor do que recebem os outros direitos, que não são considerados fundamentais, que não estão previstos constitucionalmente como direitos fundamentais. Beleza? Então, vamos continuar aqui. E quais são, então, professora, essas características especiais, esse tratamento diferenciado que os direitos fundamentais recebem? Bom, começamos ali, né? Vamos marcar o teu slide também. Primeiramente, os direitos fundamentais são cláusulas pétreas imodificáveis. Isso é um primeiro tratamento especial que é dado aos direitos fundamentais. Lembrem lá, nós já falamos disso, né? Nossa Constituição é rígida,
Nossa Constituição, para ser modificada, tem um procedimento diferenciado, mas existem algumas cláusulas dentro da Constituição que não podem ser modificadas nem por um procedimento diferenciado, né? Então, nós não podemos tender a abolir algumas cláusulas constitucionais que nós chamamos de cláusulas pétreas, que estão previstas lá no artigo 60. Então, nós temos as cláusulas pétreas previstas lá e dentre as cláusulas pétreas, que nós já comentamos, estão os direitos garantidos, né? O texto, mas a gente lê fundamentais, certo? Então, um primeiro tratamento especial que os direitos fundamentais recebem, um primeiro privilégio que os direitos fundamentais recebem é o fato de serem considerados cláusulas pétreas. Não é possível, mesmo por emenda constitucional, formular alguma legislação, né, alguma norma, algum dispositivo que seja tendente a abolir os direitos fundamentais. É o primeiro tratamento privilegiado que eles recebem. Mas, né, outras coisas peculiares ao regime jurídico dos direitos fundamentais, eles são, vamos marcar ali, parâmetros de compreensão e interpretação das outras normas. Como eles estão presentes na Constituição Federal e eles têm um conteúdo valorativo significativo, né? Os direitos fundamentais, eles são abertos e eles têm uma estrutura principiológica. A gente falou um pouco disso lá quando falou de hermenêutica, né? Por essas razões, os direitos fundamentais, eles são considerados parâmetros para a interpretação e para a compreensão das outras normas. Então, quando você estiver lendo o teu Código Civil, o teu Código de Processo Civil, o teu Código Penal, o teu Código de Processo Penal, a CLT, enfim, as normas infraconstitucionais em geral, a leitura dessas normas e a aplicação dessas normas e a compreensão dessas normas deve tomar como parâmetro esses direitos fundamentais. Eles orientam a interpretação e a aplicação do restante do ordenamento jurídico. Então, você não deve dar uma interpretação a um determinado direito, a uma determinada norma prevista numa lei infraconstitucional que seja contrária a um direito fundamental que está previsto na Constituição Federal. Ai, professor, isso é tão óbvio. Isso pode parecer óbvio agora, porque você se formou faz pouco tempo, estudou bastante direito constitucional na faculdade, né, e sabe que a Constituição é o topo do ordenamento jurídico e tudo precisa a ela se adequar. Mas foi uma luta muito grande para que a gente colocasse a Constituição nesse topo e para que a gente tivesse a possibilidade de fazer isso que ficou conhecido como a filtragem constitucional, que é a ideia de que o ordenamento infraconstitucional deve ser lido à luz da Constituição e não o contrário, né? E não a Constituição a partir das normas infraconstitucionais. E isso se refletiu também na teoria dos direitos fundamentais. É por isso que eu estou agora afirmando aqui para vocês. Uma das características, né? Um dos privilégios que os direitos fundamentais recebem é esse. Os direitos fundamentais são, né, um parâmetro para a interpretação e para a aplicação das normas infraconstitucionais. Então, e aqui, né, o que está marcado em vermelho para a gente, os direitos fundamentais, alguns autores dizem que eles são trunfos da minoria contra a maioria. A gente comentou um pouquinho sobre isso também quando a gente falou em hermenêutica, tá certo? Mas quando eu falo em direitos fundamentais, eu preciso muito comentar isso com vocês. Às vezes, quando a gente está falando em direito constitucional e a gente está relacionando o poder com os direitos fundamentais, etc., os alunos se colocam assim, bom, então a gente vive no direito constitucional, né, temos uma Constituição e essa Constituição assegura a democracia. E a democracia se realiza a partir de um princípio, que é o princípio majoritário. Então, nós votamos em representantes que criam as normas, né? E aí, de alguma maneira, essas decisões são decisões que são tomadas pela maioria, porque quem elege os representantes é a maioria, certo? Em cada eleição, aqueles que recebem mais votos, claro, dependendo do critério, né? Se majoritário, se proporcional, enfim, mas aqueles que recebem mais votos dentro daquele critério são os eleitos. Portanto, num sistema democrático, a vontade da maioria, ela é normalmente, né, o critério que nós adotamos para tomar decisões. Certo? Certo. Mas, mesmo essa vontade da maioria, ela encontra um limite. E esse limite que ela encontra, ele é previsto constitucionalmente
e ele normalmente está atrelado à ideia dos direitos fundamentais. Mesmo as maiorias não podem contra os direitos fundamentais. Então, como assim, professora? Eu não estou entendendo o que você está falando. Existe uma tensão, pessoal. Uma tensão entre a vontade da maioria e os direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles acabam sendo trunfos. Quem diz isso é o professor Jorge Reis Novaes, mas já com base, né, também no discurso do Dworkin. Eles acabam sendo trunfos da minoria em relação à maioria. Nossa, professor, tá teórico, isso não tá entendendo nada, é Dworkin, Jorge Reis Novaes, é trunfo, o que você tá falando? Vou te dar um exemplo simples, tá certo? Vamos lá. Eu tenho uma maioria populacional, tá certo? Que se você consultá-la e perguntar, vocês preferem que as pessoas possam ter casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou não? Essa maioria populacional, talvez conservadora, possa responder não. E talvez essa vontade do não se revele pelo poder legislativo, com uma norma que proíba o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda assim, ainda que essa maioria quisesse a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, seria autorizado ao Poder Judiciário liberar esse casamento. Por quê? Porque essas pessoas, né, do mesmo sexo, enfim, elas têm direito fundamental à sua intimidade, direito fundamental à sua privacidade, direito fundamental à sua liberdade de escolha, certo? Então, esses direitos fundamentais, eles seriam trunfos desta minoria, né, que deseja se casar com pessoas do mesmo sexo, contra a maioria contrária a isso. Mesma coisa em relação, vamos pensar, as pesquisas com célula-tronco. Ainda que você tenha uma maioria que produz uma legislação que é contrária a essas pesquisas, é possível que um poder judiciário vá lá e assegure essas pesquisas para salvaguardar direitos fundamentais de uma minoria. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês até agora, né? O que você tem que saber? Você tem que saber que os direitos fundamentais, então, eles são nessa categoria especial, especialmente prevista dentro da Constituição, de posições jurídicas, e eles são tão importantes, que além de eles serem cláusulas pétreas, e a gente não poder fazer emenda constitucional que seja tendente a abolir esses direitos, além de eles serem parâmetros para a interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais, eles ainda são trunfos na mão da minoria, o que significa que a minoria, eventualmente, quando tiver os seus direitos fundamentais, né, violados, prejudicados por uma vontade da maioria, criada através de legislação, por exemplo, né, a minoria pode se assegurar, pode se defender através da utilização destes direitos fundamentais. Nem essas maiorias podem contra os direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais são posições definidas com tratamento privilegiado. Nem que a maioria queira, nem que através do processo democrático de criação de legislação a maioria, né, tenha vontade de restringir, de destruir direitos direitos fundamentais, ela não pode fazer isso. Os direitos fundamentais são trunfos da minoria, o que contribui também para que a gente tenha decisões judiciais que são tomadas pela ideia do critério contramajoritário, né? Beleza? Então, né, o que eu falei agora, que está em vermelho, é a tal da tensão entre o constitucionalismo aqui marcado pelos direitos fundamentais, e a democracia marcada pelo posicionamento das maiorias eventuais. Já vamos passar para o próximo? Vamos. Dimensões dos direitos fundamentais. Dimensões dos direitos fundamentais. Para estudar os direitos fundamentais, nós dividimos os direitos fundamentais em relação ao seu surgimento e as suas características próprias. Os direitos fundamentais nem todos são parecidos entre si. Nós temos como categorizá-los, tá certo? Tem alguns direitos que se assemelham mais, que foram criados ao mesmo tempo, mais ou menos, e outros que se assemelham mais e foram criados em outro tempo. Então, para a gente estudar os direitos fundamentais, a gente pode dividi-los, categorizá-los, vamos dizer assim.
E nós fazemos isso, a doutrina constitucionalista faz isso, a partir da ideia de gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Então nós temos uma primeira geração ou dimensão de direito fundamental, uma segunda geração ou dimensão de direito fundamental, uma terceira geração ou dimensão de direito fundamental e alguns autores que defendem até a existência de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta geração, dimensão de direitos fundamentais. Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro eu queria conversar com vocês em relação a essa questão terminológica, tá certo? Que é o primeiro ponto aqui do nosso slide, questão terminológica. Por que às vezes eu falo geração, por que às vezes eu falo dimensão? A doutrina tradicional, quando a gente começou a utilizar essa classificação, chamava, fazia essa classificação chamando de geração. Dizia primeira geração de direitos fundamentais, segunda geração de direitos fundamentais, terceira geração de direitos fundamentais. Isso foi muito utilizado, mas começou a surgir uma crítica em relação a esse termo. Por quê? Porque a ideia dá a entender de que uma coisa vem depois da outra e uma coisa substitui a outra, é mais avançada que a outra. Como se a segunda geração de direitos fundamentais fosse substituir a primeira geração de direitos fundamentais, ou como se a terceira geração de direitos fundamentais fosse mais avançada ou fosse mais importante do que a segunda geração de direitos fundamentais. E vocês vão ver que isso não acontece, tá certo? Vocês vão ver que, na verdade, os direitos de primeira geração ainda existem e ainda são altamente relevantes, não foram superados nem foram substituídos, tá certo? Também vocês vão ver que tem alguns direitos que eles conseguem passear nas diversas gerações, dependendo do aspecto que você os analisa. Você consegue enquadrar um direito com uma perspectiva de primeira geração, uma perspectiva de segunda geração. Então, os autores mais contemporâneos, eles optam não por classificar como geração de direito fundamental, mas por utilizar outro termo, que é o termo dimensão de direitos fundamentais, tá certo? Então, o mais adequado, o mais bonito, o mais refinado é que você diga classificação dos direitos fundamentais em dimensões, primeira, segunda, terceira dimensão dos direitos fundamentais. Ah, professora, se o certo é dizer dimensão, por que tu ensinou geração? Aí tá tudo errado. Não, eu ensinei porque tem alguns autores que ainda utilizam e, eventualmente, o examinador pode chamar de geração, se o examinador utiliza esses autores. E aí eu não posso correr o risco de que você chegue na prova da OAB e olhe lá e não saiba o que é geração de direitos fundamentais, porque eu ensinei você como dimensão. Então, saiba que a ideia de geração, dimensão de direitos fundamentais é a mesma coisa, mas que a doutrina mais atualizada, mais perspicaz, usa o termo dimensão, porque o termo geração poderia dar uma impressão inadequada, equivocada, de substituição e tal, que não existe, tá? Então a gente vai passar a estudar quais são essas dimensões dos direitos fundamentais. E vamos para a primeira dimensão dos direitos fundamentais. Primeira dimensão dos direitos fundamentais, a gente trata exatamente daqueles primeiros direitos fundamentais que surgiram. Então, surgiram quando? Bom, surgiram com o advento do constitucionalismo, você sabe muito bem. E o constitucionalismo surge quando? Ele surge com as revoluções burguesas. Então, você já linka tudo isso na tua cabeça. Revoluções burguesas, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, a primeira Constituição norte-americana, a primeira Constituição francesa, os burgueses tomando o poder. E o que eles queriam? Eles queriam se defender da nobreza. E se eles queriam se defender da nobreza, quais foram os primeiros direitos? Os direitos que eles consideraram mais relevantes, os direitos que asseguravam aos burgueses, ampla liberdade para o exercício das suas vontades dentro daquela sociedade que no período do Império não eram concedidas aos burgueses essas liberdades. Então, quando eles tomaram o poder, os direitos que para eles eram mais caros, os valores que para eles eram mais importantes, eram aquelas liberdades. Portanto, quando eu falo em direitos fundamentais de primeira dimensão, quais são meus exemplos que estão aqui, São os direitos de liberdade. A liberdade de contratar, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, tá certo? Quando vocês pensarem em direitos fundamentais de primeira dimensão, relacionem lá com o surgimento do constitucionalismo,
e já relacionem automaticamente com as liberdades, que eram os valores mais caros, mais importantes para os. Também dá para se relacionar com os direitos fundamentais de primeira dimensão a ideia dos direitos políticos. Por quê? Também, né, naquele momento, os burgueses tomaram o poder e submeteram o poder, né, submeteram o Estado, submeteram o poder à lei. Lembram disso? Submeteram o poder à lei. E como é que funcionava isso? Haviam processos de votação, nesses processos de votação se elegiam pessoas que representavam as classes, e essas pessoas criavam a legislação e o Estado, né, era obrigado a atuar dentro dos limites desta lei. Então, aqui neste momento histórico também surgem os direitos políticos, né? O direito de votar, principalmente o direito de ser votado, tá certo? Então, quando você pensar em primeira geração, primeira dimensão de direitos fundamentais, você vai lembrar lá, né, do surgimento do constitucionalismo, você vai lembrar do período das revoluções, você vai lembrar como exemplo dos direitos de liberdade. Esses direitos aqui, eles exigem, portanto, para se realizarem, uma abstenção do Estado. O que significa isso? Eles exigem um não fazer. Eles exigem que o Estado não faça alguma coisa. Então, para eu exercer minha liberdade de contratar, eu preciso o quê? Eu preciso que o Estado não me impeça de contratar, que o Estado não atrapalhe as minhas contratações. E para eu exercer minha liberdade de ir e vir, eu preciso que o Estado não me impeça de ir e vir. Eu preciso que o Estado não me atrapalhe nos meus planos de ir e vir. E para eu exercer minha liberdade de expressão, eu preciso que o Estado não me impeça de me expressar, tá certo? Então são direitos, esses direitos de liberdade, que exigem uma não intervenção, que exigem uma abstenção estatal, uma não participação do Estado. Aqui o protagonista para o exercício desses direitos é o indivíduo, tá certo? Então, sobre primeira dimensão era isso, vamos falar sobre segunda dimensão. Se você acompanhou bem lá as aulas, as primeiras aulas sobre constitucionalismo, né, o constitucionalismo e tal, você também vai lembrar que eu comentei sobre isso, né? Chegou um momento que aquele constitucionalismo clássico, que era um constitucionalismo relacionado à ideia da legalidade, que era um constitucionalismo que tinha esses direitos fundamentais de liberdade, ele passou a não atender mais aos interesses e às necessidades sociais. Por quê? Porque nós vamos ter uma modificação histórica que vai fazer com que haja uma modificação, uma transformação também no constitucionalismo. E o que caracteriza essa modificação histórica, né? Bom, principalmente crises econômicas, principalmente as duas primeiras guerras mundiais, principalmente a Revolução Russa, principalmente a quebra da Bolsa de 29, enfim, né? Ali no início do século XX, eu vou ter uma porção de acontecimentos que vão fazer com que aquele constitucionalismo clássico não dê mais conta dos interesses da população do século XX. E aí eu vou transformar o constitucionalismo. E nessa transformação do constitucionalismo vão surgir também direitos fundamentais novos, direitos fundamentais diferentes daqueles direitos fundamentais de primeira dimensão. Então acompanhe o slide aqui comigo. Então os direitos de segunda dimensão, como eles são? Eles são determinados pela condição de pobreza da população e pelas péssimas condições de trabalho. O que significa isso? Como a gente teve crise econômica muito forte, a população entrou num estado de pobreza muito, né, e guerras, etc. A população entrou num estado de pobreza muito grande. Como a gente teve o advento de teorias, de concepções até ideológicas diferenciadas, como as marxistas, né, a gente vai ter também uma outra leitura social do que é a ideia do trabalho. E a gente vai ter o começo da formação dos movimentos proletários. Tudo isso vai influenciar o que a gente crie uma nova categoria, um novo tipo de direito fundamental. E esse novo tipo de direito fundamental, que a gente deixa de chamar de direito de liberdade e passa a chamar de direito a prestações, né? A gente deixa de falar de direitos liberais e passa a falar de direitos sociais. E como eles são esses direitos?
Esses direitos, eles exigem que o Estado participe e que o Estado dê condições aos indivíduos para que os indivíduos possam se desenvolver em sociedade, não apenas com uma não intervenção do Estado, não com uma abstenção do Estado, mas com um envolvimento do Estado, que muitas vezes significa, inclusive, um envolvimento financeiro, que o Estado banque, que o Estado preste a realização desses direitos. De que exemplos, de que tipos de direitos eu estou falando, né? Estou falando da regulamentação dos direitos trabalhistas, mas estou falando também dos direitos sociais, como direito à saúde, como direito à educação, como direito à moradia, como direito à previdência, direito ao lazer, tá certo? São direitos que demandam a participação estatal, que demandam um agir estatal. Para eu exercer o meu direito, né, os meus direitos trabalhistas, por exemplo, eu preciso de uma regulamentação estatal para isso, eu preciso de uma fiscalização estatal em relação a isso, né? No Brasil a gente tem até mesmo uma justiça especializada para julgar os conflitos decorrentes das relações de trabalho. Ou para eu exercer o meu direito à saúde, eu preciso que o Estado construa postos de saúde, eu preciso que o Estado contrate médicos, eu preciso que o Estado faça campanhas. Para eu exercer o meu direito à educação, eu preciso que o Estado abra creches, que o Estado forneça vagas, que o Estado contrate professores, que o Estado tenha atendimento de merenda, que o Estado proporcione uniforme, material escolar, enfim, né? Eu preciso de um agir, de uma participação estatal. Então, os direitos fundamentais de segunda dimensão, professora, o que eu preciso me lembrar? Você precisa se lembrar que eles advêm ali no século XX, tá certo? Que eles vêm com o fenômeno do neoconstitucionalismo, quando aqueles direitos de liberdade já não atendiam mais aos interesses dos indivíduos e era necessário criar um novo tipo de direito para essa nova sociedade, e que esses direitos, eles, diferentemente dos primeiros, eles exigem uma participação do Estado, eles exigem uma atuação do Estado, eles exigem uma prestação, tá certo? Então, quem protagoniza em última análise a realização desses direitos não é mais o indivíduo, aqui ele é o Estado, tá certo? O indivíduo demanda o Estado para a realização do direito. E nós temos ainda os direitos fundamentais de terceira dimensão. Quando que vão surgir esses direitos fundamentais de terceira dimensão, professora? É da segunda metade do século XX para frente, tá? Mais ali a partir dos anos 70. E esses direitos também advêm de transformações sociais históricas, tá certo? Que vão fazer com que haja necessidade da criação de um catálogo, de um tipo de direito que não era necessário no início do século. Por quê? Aqui, em virtude das crises ambientais, aqui em virtude da revolução tecnológica, né? Aqui em virtude das transformações geográficas mesmo que aconteceram no mundo na segunda metade do século XX, com a independência ali de boa parte das comunidades, né? dos países africanos, até mesmo aqui na América Latina, né? Todos aqueles movimentos. Então, em virtude das transformações geográficas, sociais, econômicas, tecnológicas que o mundo sofreu na segunda metade do século XX, foi necessária a criação de um novo tipo de direitos fundamentais. Acompanha comigo aqui no nosso slide. Então, esses direitos fundamentais de terceira dimensão, eles são oriundos da alteração social provocada na comunidade internacional a partir dos anos 70 e do desenvolvimento científico. Olha que interessante as características dos direitos de terceira dimensão, né? Eles não têm titularidade específica, como os direitos ambientais, o direito à autodeterminação dos povos, o direito ao progresso e o direito ao desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos pensar os direitos relacionados à questão do meio ambiente, tá certo? Quando acontece um prejuízo, um dano ambiental muito forte, como aconteceu lá em Mariana, né? Ou quando acontece um vazamento de uma plataforma de petróleo em alto mar, etc. A violação do direito fundamental de quem? Meu, seu, de quem? De todos. Mas esse direito fundamental, ele é atrelado, é porque ele está consignado na Constituição brasileira? Não. É de todos os indivíduos do mundo todo. Olha que interessante isso, porque o meio ambiente, ele é uma categoria, né, que pertence a todos os indivíduos deste planeta, quem sabe se tiverem outros planetas, aos indivíduos dos outros planetas também. Então olha que loucura isso, né? Eu não tenho um titular específico dos direitos fundamentais de terceira dimensão.
De mesma maneira que eu não tenho um destinatário específico. Por exemplo, né? Nos direitos de liberdade, o Estado não faz. Nos direitos sociais, o Estado faz. E nos direitos de terceira dimensão? Como que funciona? Por exemplo, quem tem o dever de preservar o patrimônio histórico e cultural? Quando acontece de um país, de um determinado grupo, de um grupo de vândalos, enfim, destruir um museu lá no Afeganistão, quem é prejudicado por isso? A população do Afeganistão? Não, todo mundo. Eu, inclusive, sou prejudicada por isso. E de quem é o dever de proteger aquele museu? Do Estado afegão? Ou das pessoas que moram lá? Ou do mundo todo? Então, vejam, esses direitos de terceira dimensão, que são direitos, né, como o meio ambiente, como a proteção do patrimônio histórico, como a autodeterminação dos povos, são direitos que não têm um titular específico, não é uma pessoa que exerce esse direito, e eles também não têm um destinatário específico, não é um ente ou uma pessoa que é responsável por cumprir esse direito. Eles têm uma titularidade, têm uma destinação que é meio abstrata, tá certo? Que é meio abstrata. Então, o que você tem que lembrar quando a gente fala dos direitos fundamentais de terceira dimensão? Você vai lembrar o seguinte, você vai lembrar que eles surgem da segunda metade do século XX para frente, que eles são decorrentes principalmente ali dessas alterações históricas e geográficas que acontecem num cenário mundial no final desse século, né? Lembrem da ideia do fenômeno da internet, como as informações passam rápido, que direitos vão surgir, né, decorrentes dessas novas pesquisas tecnológicas, das descobertas científicas que nós temos, do mapeamento de genoma, todas essas coisas que são diferentes, tá certo? E lembrem que não há um destinatário específico e nem um titular específico. Pensem, por exemplo, a questão das pesquisas que são realizadas com material humano, né? Até que ponto nós podemos levar essas pesquisas? A quem pertence esse banco de dados? Né? Se uma determinada pesquisa realizada, se eu posso determinar a minha geração, como é que eu vou determinar a criação dos novos bebês e tal? Tudo isso, gente, não são problemas que são específicos daquele indivíduo em relação àquele estado. São problemas éticos, problemas valorativos, enfim, que são mundiais, não tem um titular e um destinatário que seja específico, que seja previamente determinado. Essa terceira dimensão de direitos fundamentais, justamente porque ela é assim, contemporânea, ela é difícil até de categorizar, ela é difícil até de conceituar, porque nós estamos vivendo dentro dela, nós ainda não conseguimos olhar de fora essa terceira dimensão. Mas ainda que nós não consigamos olhar de fora essa terceira dimensão de direitos fundamentais, é necessário a gente considerar que tem alguns autores, tá certo? Se você for dar uma olhada lá no Norberto Bobbio, no Bonavides, no livro do Ingo Sarlet a respeito desse tema, tem alguns autores que mapeiam uma quarta e uma quinta, né, dimensão de direitos fundamentais, que seria relacionada aí ao exercício da democracia no plano internacional em relação a esses blocos econômicos, né, os direitos políticos dos indivíduos, por exemplo, em relação ao Mercosul ou em relação à União Europeia, e alguns autores que defendem até a existência de direitos fundamentais relacionados à ideia de paz mundial e tal. Eu tô falando sobre isso, mas para eu me referir mesmo, para não dizer que eu não comentei, tá? Mas a quarta, a quinta geração de direitos fundamentais, elas não são algo que é uniforme na doutrina, tá certo? O que você precisa saber para o exame da OAB? Saiba bem, né, entenda bem como funciona a primeira, a segunda e a terceira dimensão de direitos fundamentais. Saiba que existe uma quarta e uma quinta, tá? Não precisa se aprofundar em relação à quarta e à quinta dimensão dos direitos fundamentais. Então, né, eu vou considerando aqui o nosso tempo também, e considerando que a gente acho que fechou bem essa ideia da classificação dos direitos fundamentais em dimensões, uma primeira dimensão de abstenção, uma segunda dimensão de intervenção estatal, uma terceira sem titularidade específica, né, uma primeira lá no surgimento do constitucionalismo,
com o advento das revoluções burguesas, uma segunda no início do século XX, com as guerras mundiais, e uma terceira na segunda metade do século XX, com as modificações tecnológicas e tal, né? Então, mapeia bem isso. Então, considerando que a gente fechou bem isso, eu vou encerrar nossa aula, tá certo? A gente continua falando de direitos fundamentais ainda nas próximas aulas. Eu agradeço muito quem ficou aqui, né? Quem acompanhou a aula até o final. E até a próxima, né? Até mais. Valeu!